Beleza, pessoal? Vamos aí realizar um estudo sobre os conceitos de substância e mistura classificadas de acordo com as suas características. Antes de entrarmos no assunto, vamos realizar algumas perguntas. A primeira pergunta é possível um mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Nós veremos isso. Outra pergunta: é possível distinguir acertadamente os componentes de uma mistura por simples observação a olho nu? Nós estaremos observando os mais diversos exemplos aqui presentes para gerarmos resposta a estas perguntas. Antes de entrarmos no assunto sobre substâncias e misturas, vamos aqui fazer uma revisão de alguns pontos que foram trabalhados no conteúdo anterior, que foi o conteúdo de propriedades da matéria. Aí nós temos aqui a definição de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, toda a nossa volta, com exceção da energia, é constituída de átomos, ou seja, apresentam a respectiva massa. Nós temos ali uma quantidade de matéria e está ocupando ali, tá, uma extensão, um lugar no espaço respectivo. Já o corpo, como nós podemos ver aqui, é uma porção limitada de matéria. Então, no exemplo, nós temos aqui vários pedaços de madeira. Então, nós temos aqui várias porções limitadas de matéria. Já o objeto é o corpo que tem a finalidade específica. Então, no corpo, você tem ali apenas a porção delimitada de matéria sem nenhuma finalidade específica ali, objetiva. Já aqui o objeto você já tem uma cadeira de madeira, certo? Ou seja, você já tem aqui uma finalidade de uso cotidiano, a cadeira utilizada, né, para sentar, para descanso, enfim, apresenta uma finalidade objetiva. Vamos aqui observar uma tirinha sobre uma prática realizada, como nós veremos aqui, pelo lenhador, e fala sobre a questão da ecologia, né? A consciência ecológica. Vamos observar. Perceba que nós temos aqui o lenhador que acabou de realizar sua refeição, certo? E ele corta uma árvore que se encontra ao lado. Logo depois ele pega um facão para poder moldar de acordo com o objetivo que ele deseja chegar, que no caso é fazer um palito de dente. E perceba que tudo isso, né, acontece logo após a sua refeição. Aí podemos perguntar o seguinte: será que ele foi proporcional com a sua atitude? Quantas questões morais, né? Quantas questões éticas, será que ele foi proporcional? Porque perceba que ele destruiu uma árvore só para fazer um palito, né? Um palito para poder tirar algum resto de alimento do dente. Então, do ponto de vista ético, moral, perceba que ele não foi proporcional. Por quê? Porque muito bem ele poderia tirar apenas um galho para poder alcançar o objetivo, né, que era fazer um palito para tirar um resto de alimento do dente. Agora, quanto ao assunto que nós estamos estudando, né, relacionado à matéria, corpo e objeto, então perceba que a volta, né, ele tinha, por exemplo, a matéria, né, então ele cortou a árvore e ele teve ali, portanto, um corpo, né, com uma porção limitada de matéria, e a partir daquele corpo ele moldou até chegar num objeto, que era um palito para poder tirar o resto de alimento do dente, também envolvendo, né, o assunto que foi comentado no slide anterior. Vamos entender agora o que é uma substância pura ou simplesmente substância. Substância é todo material com as seguintes características. Primeira característica: as substâncias apresentam unidades estruturais, moléculas, conjuntos iônicos, átomos, então quimicamente iguais entre si. Isso significa dizer que nós temos, né, uma determinada substância, como por exemplo a água. Então, a água pura, né, ou somente a substância água, nós teremos ali unidades estruturais, a molécula de água, que é o H2O. Se nós tivermos, por exemplo, o metal ferro,
Então, somente a substância ferro, nós teremos ali como unidade estrutural o átomo de ferro constituindo aquela matéria, ok? Outra característica da substância é que ela apresenta composição fixa, que decorrem propriedades físicas fixas como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, outra característica é que as substâncias apresentam essas propriedades constantes, essas propriedades fixas. Nós veremos mais à frente que a substância, durante as mudanças de estado de agregação da matéria, seja no processo de aquecimento ou no processo de resfriamento desta matéria, durante as mudanças de estado de agregação, nos pontos de fusão e nos pontos de ebulição, essas temperaturas se manterão constantes durante a mudança de um estado físico para o outro. Outra característica da substância é que a temperatura se mantém inalterada do início ao fim de todas as mudanças de estado físico. Foi o que eu acabei de falar. Durante a fusão, que é a mudança de estado de agregação do sólido para o líquido, durante a vaporização, solidificação e etc., durante as demais mudanças de estado de agregação, a temperatura se mantém inalterada, ou seja, ela se mantém constante durante essa mudança de estado de agregação da matéria. Outra característica é que a substância pode ser representada por uma fórmula, aqui um A, pode ser representada por uma fórmula porque tem composição fixa, como por exemplo a molécula da água. A molécula da água é representada pela fórmula química, fórmula molecular H2O, gás oxigênio O2, sal de cozinha, que é um composto iônico, cloreto de sódio, NaCl, ouro, AU, prata, Ag, ácido sulfúrico, H2SO4 e dentre outros diversos exemplos do nosso dia a dia que se encontram tanto próximos como também exemplos distantes que nós sabemos que existem. Vamos compreender a diferença entre substância simples e substância composta. Substância simples é a substância constituída por um só tipo de elemento químico, como nós temos aqui o exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma substância simples, por quê? O O2, porque é constituído apenas por átomos de oxigênio. Outro exemplo, utilizando o próprio oxigênio, é o ozônio, o O3. Então perceba que no O3 também é uma substância simples. Por quê? Porque é formado por um só tipo de elemento químico. Já a substância composta, nós teremos dois ou mais tipos de elementos químicos constituindo essa substância. O exemplo que nós temos aqui é a molécula de água, o H2O. A molécula de água é constituída por dois tipos de elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, certo? O ácido sulfúrico, o H2SO4, é constituído por três tipos de elementos químicos. Quais são eles? O hidrogênio, o enxofre, que é representado pelo símbolo S, e o oxigênio, ok? Vamos entender o fenômeno de alotropia. Alotropia consiste em um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma, substâncias diferentes. Então, um exemplo que nós temos aqui, inicialmente, é o oxigênio e o ozônio. Perceba que o mesmo elemento químico constituindo substâncias diferentes. Isso é o fenômeno de alotropia. Nós temos vários outros exemplos. Um outro exemplo também bastante comum do nosso dia a dia são as formas alotrópicas do carbono. Então, são substâncias constituídas apenas por átomo de carbono e que, devido à forma de organização desses elementos químicos, pode constituir substâncias diferentes, como por exemplo o diamante, o carbono grafite, o fulereno, o grafeno e dentre outras substâncias. Outros elementos químicos onde podemos observar o fenômeno de alotropia é com o elemento químico enxofre. Nós podemos observar o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Mais um exemplo de alotropia ocorre também com o elemento químico fósforo.
Então perceba que quando o fósforo, os átomos de fósforo se organizam na forma de pirâmide com 4 átomos, nós teremos aí, portanto, o fósforo branco. E quando esses átomos de fósforo se organizam em fila de pirâmides, como nós podemos ver aqui do lado direito, nós teremos a formação da substância do fósforo vermelho. Então o fenômeno de alotropia é isso. São átomos, né, do mesmo elemento químico constituindo substâncias com propriedades distintas, com propriedades diferentes, né, possuindo, né, a forma de se organizar, né, também diferente em relação a estas substâncias distintas constituídas. Vamos entender o que é uma mistura. Nós sabemos que mistura, certo, é constituída por mais de um tipo de substância. Então, a junção, a mistura de duas ou mais substâncias, a junção de duas ou mais substâncias, nós teremos aí, poderemos ter uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. E a mistura homogênea, como nós veremos mais à frente, também pode ser chamada de solução. E, na verdade, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura, né, de duas ou mais substâncias, onde observamos apenas uma única fase. Então, se você misturar água e colocar e dissolver sal de cozinha, o cloreto de sódio nessa água, nós teremos aí uma mistura homogênea. Por que uma mistura homogênea? Nós temos duas substâncias, água e sal de cozinha, porém temos apenas uma única fase. Nós podemos observar apenas uma única fase. Então, a mistura homogênea, como eu falei para vocês, também pode ser denominada de solução, certo? Que é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. As misturas também podem ser classificadas como heterogêneas, que são misturas de duas ou mais substâncias onde observamos duas ou mais fases, como por exemplo a água e o óleo. Nós sabemos que água e óleo se misturam, tanto que forma um tipo de mistura, que é a mistura heterogênea, certo? E na mistura de água e óleo nós podemos observar a formação de duas fases. Nós teremos a água, que fica localizada na região inferior, por possuir uma maior densidade, e o óleo fica na região superior, por apresentar uma menor densidade em relação à água. Mais uma vez, nós temos aqui o exemplo de mistura homogênea. Aqui no caso nós temos a água e o açúcar dissolvido nessa água. Então perceba que nós temos aqui apenas uma única fase, né? Uma mistura monofásica. Já na mistura heterogênea, a mistura de duas ou mais substâncias, no caso aqui o exemplo é água e óleo, o exemplo que eu mencionei no slide anterior, nós temos aqui uma mistura heterogênea. Perceba que a água fica na parte de baixo por ter uma maior densidade e o óleo fica na parte de cima por possuir uma menor densidade em relação à água. E cada aspecto homogêneo, né, de uma mistura chama-se fase. Então, se você tiver aí, por exemplo, a mistura entre água e areia, a areia vai se depositando, né, vai se decantando no fundo do recipiente e a água fica na parte de cima. Então, nós teremos aí a formação de uma mistura heterogênea bifásica, né? Ou seja, com duas fases. Nós teremos a camada de areia, a fase de areia, e a camada de água. Já no exemplo do meio, nós teremos aí a mistura entre areia, água e óleo. Na mistura entre areia, água e óleo, nós temos aí, portanto, a mistura heterogênea, porque nós temos mais de uma fase. No caso aqui, nós temos a mistura heterogênea trifásica, ou seja, nós temos aí a observação de três fases: a areia, a água e o óleo. Já no terceiro exemplo, nós temos aqui um sistema trifásico constituído por duas substâncias. Então, nós temos aqui a mistura de água com ferro em pó, que é a limalha de ferro. A limalha de ferro, o ferro em pó, e a água, e nós temos aqui a água solidificada, que é o gelo. Então, nós temos aqui apenas duas substâncias. Nós temos a água na forma líquida e a água na forma sólida, e nós temos a limalha de ferro, que é o ferro em pó, que se deposita no fundo do recipiente. Então, nós temos aqui um sistema trifásico. Por que trifásico? Nós temos aí a camada de ferro em pó,
água líquida e água sólida. Nós conseguimos distinguir três fases, porém nós temos apenas dois componentes, duas substâncias, que é a água e o ferro em pó, fazendo parte desse sistema trifásico, ok? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um copo com água líquida e água sólida, nós poderíamos distinguir, portanto, duas fases. O sistema nós já saberíamos que seria um sistema bifásico, mas seria uma mistura heterogênea? Não seria mistura heterogênea, nesse exemplo que eu acabei de mencionar. Por quê? Porque nós teríamos apenas uma única substância, que é a água, porém em estados físicos diferentes. A água no estado líquido e a água no estado sólido. Então nós não teríamos uma substância, porque uma mistura. Para ser uma mistura, nós teremos a mistura de duas ou mais substâncias, certo? Então no caso nós teríamos uma substância constituída por um sistema bifásico, ok? Existem algumas substâncias que apresentam um aspecto homogêneo a olho nu, porém são substâncias consideradas heterogêneas, pois ao ser observado através do microscópio, é percebido que essa estrutura, essa substância, esse sistema, ele é considerado heterogêneo. É o caso do leite e também é o caso do sangue. O sangue, sendo perguntado numa questão de forma objetiva, bem como também o leite, eles são considerados heterogêneos. Por quê? Porque apresenta mais de uma fase quando utilizado o microscópio para poder realizar a observação. Agora, se numa questão perguntar a olho nu, utilizando essa expressão, certo? Nós consideramos, portanto, o leite e o sangue como homogêneos. Mas como eu falei para vocês, se dentro de um contexto for envolvido objetivamente, perguntando ou afirmando que o leite e o sangue são heterogêneos, está correto. Agora, como eu falei, repetindo, utilizando a expressão a olho nu, certo? O leite e o sangue são considerados homogêneos. Vamos estudar agora os diagramas de mudança de estado de agregação da matéria. Vamos ver aqui primeiramente o diagrama de mudança de estado de agregação de uma substância. E o exemplo aqui da substância é a água pura. Então a água, quando se encontra a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, ela se encontra no estado sólido. Então, se essa temperatura for aumentando, ao chegar a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão ou temperatura de fusão da água, o que acontece com essa água? Durante a mudança de estado de agregação, essa temperatura se mantém constante, a 0 graus Celsius, e a água parte para o estado líquido, certo? Então, perceba que quando atinge a temperatura de 0 graus Celsius, a água parte do estado sólido para o estado líquido, ou seja, sofre a mudança de estado de agregação que nós chamamos de fusão, certo? Então, lembre-se que durante a mudança de estado de agregação da matéria, perceba que nós temos aqui um patamar, ou seja, podemos perceber que a temperatura se manteve constante durante a mudança de estado de agregação, do sólido para o líquido. Quando a água toda parte para o estado líquido, a temperatura, portanto, ela vai aumentando, certo? Como nós podemos perceber aqui neste diagrama, e ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água ou ponto de ebulição da água, durante a mudança de estado de agregação do líquido para o gasoso, para o vapor, a temperatura vai se manter constante em 100 graus Celsius. Então nós temos aí que ao atingir o ponto de ebulição, a água parte do estado líquido para o estado gasoso, para a forma de vapor. E com isso, certo? Quando todo o líquido parte para o estado de vapor, para a forma de vapor, para o estado gasoso, a temperatura volta a subir, beleza? Então perceba que no diagrama de mudança de estado de agregação de uma substância, os pontos de fusão e ebulição sempre irão se manter constantes durante a mudança de estado físico, certo?
No caso, o ponto de ebulição, como nós vimos aqui, é a transição entre o líquido gasoso, gasoso líquido. No caso aqui foi a transição entre o líquido e o gasoso, porque nós estamos analisando o diagrama de mudança de estado de agregação, né, de aquecimento de uma substância. Se fosse o resfriamento, seria do vapor para o líquido, seria do gasoso para o líquido, beleza? E o ponto de fusão, como você sabe, é a transição entre sólido líquido e líquido sólido. Nesse caso, como nós temos o diagrama de aquecimento da substância, foi a transição entre o sólido e o líquido, beleza? Então lembre-se, diagrama de mudança de estado físico de uma substância, os pontos de fusão e ebulição irão se manter constantes. Vamos ver agora o diagrama de mudança de estado físico de uma mistura considerada mistura comum, certo? Uma mistura considerada uma mistura comum. No diagrama de mudança de estado de agregação de uma mistura comum, vamos aqui começar a partir da temperatura de 15 graus Celsius. Perceba que essa substância, essa mistura, na verdade, essa mistura comum se encontra no estado de agregação sólido. Ao atingir uma temperatura X, essa substância que se encontra no estado sólido acaba sofrendo fusão, ou seja, partindo para o estado líquido. Mas perceba que durante a mudança do estado sólido para o estado líquido, perceba que a temperatura de fusão irá sofrer uma variação. Ela começa numa temperatura X, certo? E termina numa temperatura Y. Então perceba que a temperatura de fusão não se manteve constante durante a mudança de estado de agregação do sólido para o líquido. Então, quando todo sólido, toda a substância sólida parte para o estado líquido, a temperatura volta a subir, certo? E quando atinge uma temperatura, que eu vou chamar aqui a temperatura Z, perceba que atinge a temperatura de ebulição, certo? E essa substância que se encontra no estado líquido começa a partir para o estado gasoso, para a forma de vapor. Então perceba que, por ser uma mistura, né, considerada aqui, portanto, a mistura comum, a substância, né, ao atingir essa temperatura de ebulição, parte do estado líquido para o estado de vapor, porém essa temperatura, durante essa mudança de estado de agregação, não se mantém constante. Perceba que não formou um patamar, não formou. Ou seja, na temperatura de ebulição, esse processo começou com uma temperatura Z e terminou com uma temperatura diferente, que eu vou chamar aqui de temperatura W. Então, perceba que o diagrama de mudança de estado de agregação de uma mistura considerada comum, as temperaturas de fusão e de ebulição não irão se manter constantes durante as mudanças de estado físico da matéria nesse processo. Beleza? Como nós vimos no diagrama anterior, por ser um diagrama de mudança de estado de agregação de uma substância, no slide anterior nós vimos que as temperaturas de fusão e ebulição se mantiveram constantes. Então percebemos que formaram-se dois patamares, um patamar no ponto de fusão e outro no ponto de ebulição, que as temperaturas elas se mantiveram constantes durante as mudanças do estado físico da matéria, ok? Já aqui, no diagrama de mudança de estado físico de uma mistura comum, as temperaturas de fusão e de ebulição sofreram variações, certo? Elas não se mantiveram constantes durante as mudanças de estado físico da matéria. Vamos ver agora outros dois diagramas. O próximo diagrama aqui é de uma mistura eutética. A mistura eutética, certo? Como nós podemos perceber, são misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão, durante o processo de mudança de estado de agregação do sólido líquido ou do líquido sólido. No caso aqui, o diagrama de um processo de aquecimento de uma substância, perceba que a substância que se encontrava no estado sólido, ao atingir a temperatura de fusão, ela sofre na fusão, ou seja, parte para o estado líquido, e essa temperatura ela se mantém constante, certo? Ela se mantém constante. Então, nós temos aqui, portanto, a mistura eutética.
Quando todo sólido parte para o estado líquido, a temperatura volta a subir, certo? E ao atingir uma temperatura que eu vou chamar aqui de temperatura X, que é a temperatura de ebulição, esse líquido começa a partir para o estado gasoso, começa a vaporizar, certo? Mas perceba que durante a mudança de estado de agregação do líquido para o gasoso, a temperatura não se mantém constante, ou seja, inicia na temperatura X e termina na temperatura Y. Perceba que não forma um patamar. Então, na mistura eutética, como eu coloquei aqui para vocês, são misturas que mantêm constante a temperatura durante o processo de fusão ou durante o processo de solidificação, no caso de resfriamento de uma substância. Então, numa mistura eutética, no diagrama de mudança de estado físico de uma mistura eutética, somente a temperatura de fusão se mantém constante durante a mudança de estado físico, beleza? Perceba que na mistura comum, no slide anterior, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição sofreram variações. Já que somente sofre variação a temperatura de ebulição durante essa mudança de estado físico da matéria, ok? Vamos ver agora um diagrama de mudança de estado físico de uma mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? São misturas, certo? Como eu coloquei aqui para vocês, que mantêm sua temperatura constante durante a vaporização ou condensação. Então perceba que, iniciando aqui do estado sólido, nós temos aqui uma temperatura de menos 15 graus Celsius e quando essa temperatura vai aumentando, ao atingir uma temperatura X, chega na temperatura de fusão e essa substância que se encontrava no estado sólido parte agora para o estado líquido. Mas perceba que durante essa mudança de estado de agregação do sólido para o líquido, a temperatura não se manteve constante, não se manteve constante. Então perceba que iniciou na temperatura X e concluiu na temperatura Y. Então nós não tivemos aí, não se manteve constante a temperatura de fusão durante essa mudança de estado de agregação. Então, quando toda substância sólida parte para o estado líquido, a temperatura começa a subir e ao atingir a temperatura, que eu vou chamar aqui de temperatura Z, certo? Que é a temperatura de ebulição, a substância que se encontra no estado líquido começa a partir para o estado gasoso, né? Começa a vaporizar. E perceba que nesse processo do líquido para o gasoso, a temperatura se manteve constante, certo? Ou seja, nós temos aqui a formação de um patamar. Então é isso, na mistura azeotrópica é o inverso da mistura eutética. Enquanto na mistura eutética a temperatura de fusão se mantém constante e a temperatura de ebulição sofre variação, já que é o inverso na mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, a temperatura de fusão, como nós podemos observar, sofre variações durante a mudança de estado físico e a temperatura de ebulição se mantém constante, formando um patamar. Nós chamamos isso de patamar. A temperatura se mantém constante durante essa mudança de estado de agregação do líquido para o gasoso, ok? Vamos agora resolver algumas questões. A primeira questão diz o seguinte: em qual das sequências a seguir estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, como nós estudamos somente o elemento, certo? Nós teremos ali a representação do símbolo de um elemento químico. Vamos analisar começando aqui pela letra A. Perceba que, sendo essa sequência elemento, substância simples e substância composta, nós temos aqui que o H2 não é um elemento, é uma substância simples. Nós temos aqui o hidrogênio, a substância hidrogênio, certo? Que é uma substância aqui, no caso, formada por um só tipo de elemento químico, que é o hidrogênio. Então, nós já eliminamos a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos aqui o elemento, somente o nitrogênio, está correto? Então, na sequência, o próximo tem que ser uma substância simples, mas só que aqui nós não temos uma substância simples. O HI é uma substância composta.
é o ácido iodídrico. Por que é uma substância composta? Porque é uma substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Então também já eliminamos a letra B. Vamos analisar a letra C. Na letra C nós temos aqui um elemento que é o cloro, representado pelo símbolo Cl. E só lembrando que quando uma substância, quando um elemento químico é representado por duas letras, a primeira sempre será maiúscula e a segunda sempre será minúscula. E logo em seguida nós temos aqui uma substância simples, que é a substância nitrogênio, que é o N2, certo? Que é uma substância formada por um só tipo de elemento químico, no caso aqui o nitrogênio. E logo depois nós temos uma substância composta, certo? Que é o ácido iodídrico, o HI. E portanto o nosso gabarito é a letra C, pois apresenta a sequência elemento, substância simples e substância composta. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Então perceba que a questão te deu uma dica, foi adicionado excesso de água. Se foi adicionado um excesso de água, isso significa dizer que o sal de cozinha adicionado a essa mistura e o açúcar, eles foram dissolvidos nessa água. Então nós temos aqui quais substâncias fazendo parte desse processo. Nós temos aqui sal de cozinha, ele vai ser dissolvido na água. Nós temos aqui a areia, vai se depositar no fundo do recipiente. E nós temos o açúcar, ele vai ser dissolvido na água. Então nós teremos aqui uma mistura homogênea ou heterogênea. A areia irá se depositar no fundo do recipiente. E a água, juntamente com o sal de cozinha e o açúcar dissolvidos, ficarão na parte superior, na parte de cima. Então nós teremos aí a formação de quantas fases? Nós teremos a formação de duas fases, certo? Nós temos aqui uma mistura heterogênea, um sistema heterogêneo bifásico constituído por quantas substâncias? Constituídos por água, sal de cozinha, areia e açúcar. Então nós temos 4 componentes, uma mistura heterogênea, bifásica, e o nosso gabarito, portanto, é a letra D. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido a diferença entre mistura e substância, a classificação, e as características de cada um desses materiais. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta para o meu e-mail, neurobson.gualberto@prof.ca.gov.br, que eu estarei respondendo este e-mail, beleza? Então, um forte abraço e até o nosso próximo momento. Valeu!